Diretoria estende prazo para resposta de Vitor Pereira. Segundo o comentarista e Revolta Fiel, Corinthians pode virar SAF no futuro. Em caso de aprovação de conselheiros, Timão vê 300 milhões de reais garantidos nos próximos anos e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já deixe seu like, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fiel, e o Vitor Pereira, que é um cara mais sossegado, conservador, não tá gostando nadinha dessa exposição toda que a família dele está tendo durante essas últimas semanas. A viagem deles para o Brasil, por exemplo, que vazou recentemente na mídia, deixou o português um tanto quanto furioso, já que a ideia era trazê-los para cá, passar férias com eles, tentar convencê-los que continuar no Brasil não é uma má ideia, só que tudo isso no sigilo, sem aqueles paparazzis em cima, dizendo o que eles estão fazendo, para onde estão indo, o que estão comendo, né? Como se fosse aqueles paparazzis dos Estados Unidos, que sabem mais da vida dos famosos do que eles mesmos. Então, isso chateou um pouco o VP, mas eu imagino que com o tempo a imprensa será um pouco mais respeitosa nesse sentido e não vai passar dos limites. Lembrando que o VP, pretende anunciar sua decisão após o final da temporada, praticamente já depois desse final de semana. Então, espero muito aí que esse lance da imprensa não adie esse compromisso, certo? Após o final do campeonato, teremos a resposta. Foi o que disseram e por enquanto eu sigo acreditando muito nisso. Porém, o craque Neto, que é um cara bem informado, vive ali o dia a dia do Parque São Jorge, disse em seu programa que na verdade a diretoria dará mais 30 dias após o término do campeonato, no dia 13 de novembro, para Vitor Pereira definir se vai ficar ou não. 30 dias, segundo ele, para termos essa resposta. E 30 dias a partir da semana que vem, é 2 semanas antes do Natal. Então, se essa informação dele se confirmar, vai acontecer muito o que eu falei, sobre a resposta vir depois da Copa do Brasil, daí passar para o fim do campeonato e agora ser somente no fim do ano. E sobre isso eu sinceramente duvido muito. Acredito que a diretoria não vai querer essa bomba no colo deles, ainda mais sabendo que ele pode dar um não. Já pensou, chega o Natal e o nosso presente é o não do Vitor Pereira? Para um torcedor ou outro seria lindo, mas para a maioria da torcida seria um tiro no pé. Mas e aí, o que vocês acham disso? Se for para ele falar sim, tá valendo? Pode dar 30, 60 dias? Ou tem que definir isso o quanto antes? Tá ficando chata a novelinha, né? E nesta terça-feira, o Corinthians mais uma vez finalizou sua curta preparação no CT Joaquim Grava para mais uma partida decisiva no Campeonato Brasileiro. A equipe de Vitor Pereira viajará ao Paraná para enfrentar o irrebaixável Coritiba às 7 horas da noite. E como vocês devem saber, eu acho, além do Piton, Mosquito e Watson, que já estão fora por lesão, o Corinthians também tem Fagner e Fábio Santos suspensos para esse jogo. Portanto, a chance do Timão entrar com 3 zagueiros amanhã é até que grande, porém como a gente ainda tem reserva para essas duas posições, então talvez não tenha tantos problemas. E um detalhe que o atacante Wesley, aquele de 17 anos, novamente treinou com a equipe profissional nessa manhã e acredita-se que esse período frequente do garoto no CT seja um segundo período de testes para quem sabe promovê-lo no ano que vem. Enfim, sobre a provável escalação, acredita-se também que o Corinthians possa entrar em campo com essas duas formações, uma com Cássio, Rafael Ramos ou Bruno Mendes, a dúvida cruel, Gil, Balbuena e Bruno Melo, provavelmente o seu jogo de despedida, Fausto Vera, Du e Juliano, Roger Guedes, Ramiro e Yuri Alberto. Já a segunda possibilidade seria basicamente o time com 3 zagueiros, com Bruno Mendes, Balbuena e Robert Renan e o Matheus Vital ali na esquerda. É isso, de todo jeito, quem entrar, que entre com os 2 pés no peito, porque esse segundo lugar tem que ser nosso. Um dos setores que o Corinthians mais está fragilizado atualmente, e isso já é motivo de discussão há um bom tempo, é a nossa ponta direita, que ao longo do ano diversos jogadores passaram por ali, como aí o Gabriel Pereira, o Mantuan, que foi o melhor deles, o William também jogou por ali, teve o Ramiro, Léo Natel e também teve esses 2 aí que só voltam em 2023. Então, pensando nisso, a ideia do Corinthians é de contratar não só um, como 2 jogadores para essa posição no ano que vem. Claro que também não seriam 2 jogadores de peso.
Timão não vai vir aí para 2023 com Arthur e Michael, mas acredita-se que essa seja uma posição que a diretoria pretende investir um pouco mais, já que ela é naturalmente mais valorizada no mercado. Então poderia pintar aí um Michael como um reforço de peso por ali, e lembrando que essa é apenas uma sugestão, enquanto o segundo reforço seria um cara mais modesto, como um Vital da vida. Com isso daria para se virar a temporada inteira tranquilamente, e isso né, sem contar o Adson, que deve voltar no começo do ano, e até um jovem da base que pode pintar aí dependendo do que acontecer na copinha. Certo? E lembrando aqui, fiel, que o Mosquito tem previsão para voltar somente no meio do ano pra frente, já quase no segundo turno do Brasileirão. Então é um cara que o Corinthians não deve contar tão cedo. E essa nova liga aí, hein? Não sai nunca, a tal da Libra. Todo dia aparece uma notícia diferente, mas ninguém sabe se vai mesmo pra frente, quando vai começar, como vai ser, né? Enfim, ainda há muita coisa pra ser discutida, tem muita divergência entre os clubes, né? Com uns pedindo mais, outros achando que não vai dar certo pela falta de união dos clubes. Porém, nessa semana, a Libra aprovou em assembleia a assinatura do contrato de exclusividade para vender 20% de seu capital ao Mubadala, que é um fundo soberano de Abu Dhabi, que prometeu pagar cerca de 4 bilhões e 750 milhões de reais pelo negócio, que obviamente serão divididos entre os clubes que participarão dessa liga, só que não de forma igualitária, e esse é o problema. Enquanto uns vão receber um pouquinho, outros vão receber um tantão, como é o caso do Guarani, que vai receber aí 60 milhões de reais, o Botafogo 160 e o nosso Corinthians por volta de 300 milhões de reais. E isso eu não sei se vai ser à vista, não sei nem quando vai ser exatamente, mas acredita-se que esse montante seja distribuído ao final da primeira temporada dessa liga, que deve ocorrer por volta de 2025, ou é 25 ou é 26, porque antes disso a Globo ainda tem contrato com o Brasileirão. Então, resumo de tudo, de início o Corinthians já tem na mão praticamente 300 milhões de reais e resta apenas esperar os outros clubes, que ainda formam uma certa resistência por causa dessa diferença, que se juntem com a gente e formem essa liga, certo? Depois de aprovarem a mudança de 3 para 4 anos de mandato para o próximo presidente do Timão e também de aumentar os requisitos para reprovação de contas de 50% mais 1 para 2/3 dos votos, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Alexandre Usni, o famoso vice do Andrés na gestão passada, convocou uma nova reunião para a semana que vem, visando votar duas propostas importantíssimas de alteração do estatuto do clube. A primeira seria em relação ao tão pedido voto ao fiel torcedor, que em caso de aprovação, a pessoa que quisesse votar para presidente teria que ter no mínimo 5 anos de sócios consecutivos. Já a segunda proposta seria em relação à modinha do momento, que seria o Timão poder virar uma SAF futuramente. E nesse caso, o clube precisaria ter no mínimo 51% do capital social da sociedade empresarial. Então, são esses dois temas aí principais que serão votados pelo conselho no dia 16 de novembro, uma quarta-feira. E aí, quem tiver interesse neles, fica ligado aqui no canal que em breve traremos mais informações, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Want to look my way, never back to your